Sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio do podcast Doutora Laser por Dani Moleiro. Prazer, estamos aqui novamente para falar sobre estética científica. E desta semana eu estou trazendo um assunto muito interessante, por muitas vezes polêmico, e claro que eu não sou a dona da verdade, mas eu faço muito das minhas aulas, pesquisas clínicas, curadoria, usabilidade na minha escola, no meu consultório, e também através dessa comprovação, dessa observação do que a ciência já publicou. E essa semana foi muito interessante que eu fiz lá no meu Instagram, eu publiquei uma experiência de água e óleo com endolaser. Endolaser, vocês sabem que é uma técnica sofisticada, hoje muito falada como endolaser, mas a gente já tinha bastante referência bibliográfica como laser lipólise, que é promover a lipólise, que é a manipulação da gordura localizada através da energia do laser. E laser é uma forma de você transferir calor para o seu organismo ou para o seu alvo, porque o laser não funciona somente para corpo, tá? Ou para seres humanos, ou para manipulação estética. O laser, ele pode, por exemplo, gravar um nome numa chapinha, ele pode fazer uma medida da Terra até a Lua. Então, a gente tem várias funções de laser, laser na indústria, enfim, nos alimentos, até para controle bactericida. Mas a gente tem, claro, como o nosso assunto é estética, a gente sempre vai fazer referência da estética, da dermatologia, da cirurgia plástica. E como eu fiz essa experiência com água e óleo, mostrando, na verdade, que um comprimento de onda, que é possível você ter em algumas tecnologias do endolaser, ele tem um maior interação com o óleo. E ali ele estava, na verdade, manipulando como se ele fosse uma gordura localizada. E aí uma colega, uma aluna, uma pessoa, uma seguidora, ela mandou uma mensagem e falou assim: Prof, eu tô querendo comprar um laser, só que ele tem somente um comprimento de onda, ele vai fazer o que todos os outros fazem. Então, isso é bem interessante, porque assim, se a gente tem um laser que tem um comprimento de onda, eu dou aula de lasers não só para manipulação da gordura localizada para laser lipólise, mas também para tratamento como BB laser, para remoção de manchas, para remoção de pelos, e eu sempre falo, olha, o laser, ele tem um comprimento de onda específico, e o laser, ele traz como uma característica o acrômio, né? Então, que é uma amplificação de luz pela emissão do laser. Isso significa que o laser, comparado a, por exemplo, uma luz pulsada ela é uma plataforma, porque ela tem vários comprimentos de laser, de luz, desculpa, vários comprimentos de luz, e esses vários comprimentos de luz significa que ela vai interagir com vários cromóforos. Então, vamos então ao primeiro mito e verdade, tá? Mito, um laser, ele vai ter sempre um comprimento de onda, pelo fato dele ser monocromático, colimado e coerente. Ele vai ter sempre uma preferência principal de interação com o cromóforo do nosso organismo. Pode ser que ele interaja com outros cromóforos de uma maneira secundária? Sim, mas secundária, não como a sua preferência primária. O que que isso significa? Que quando você dispara um feixe de laser e ele entra em contato com aquele cromóforo preferencial que já está declarado na literatura da física que ele vai interagir, seja água, seja melanina sintética ou biológica, então pode ser também uma melanina, ou pode ser uma tinta de tatuagem, ou pode ser uma oxihemoglobina. Então, esses são os nossos três principais cromóforos raiz: ou é água, ou é melanina, ou é sangue, ou é oxihemoglobina. Claro que, por exemplo, a melanina e a oxihemoglobina, ela tem cores muito próximas, então elas sempre vão estar competindo no nosso organismo. Mas para com essa história, ah, mas eu vou comprar um laser, ele vai fazer tudo? Não, não vai.
tá? Tudo bem que lá no comecinho da minha carreira eu comprei um laser achando que ele ia fazer tudo? Sim. Tecnicamente eu fui enganada? Sim, fui enganada pelo mercado. Mas essa enganação fez com que eu me aprimorasse muito no meu conhecimento. Então, pensando nisso, que essa profissional ela me chamou e falou assim: então eu vou comprar um endolaser com um comprimento de onda só, e eu quero que a doutora, a professora, me fala que ele vai fazer tudo. Eu não respondi, porque aí eu não queria queimar o filme da empresa que eventualmente está até inclusive recomendando o meu vídeo da água e óleo, validando o seu comprimento de onda de 1470. E ele pode fazer, então, um trabalho de endolaser? Sim. E aí eu respondo com ciência. Então, eu vou responder esse questionamento do 1470. O 1470, ele é um laser dopado, ou seja, manipulado, tá tudo certo, o uso mesmo da ciência, e ele vai ter um cromóforo principal, que é a gordura. Quer dizer, que é a água. É a água. 1470 interage com a água. Dani, mas a nossa pele tem água. Sim, tem água. A nossa gordura tem água? Tem água também. O nosso sangue tem água também? Tem água também. Mas a preparação do procedimento estético, a gente usa a anestesia intumescente. Então, a gente vai lá naquele tecido e a gente encharca com lidocaína e soro fisiológico. Então, a gente está colocando água no tecido de uma maneira de volumização etumescente. Então, é muito interessante. Até eu vou deixar aqui mais uma informação que eu falo muito nas minhas palestras. Existe diferença quando você faz o endolaser com anestesia e quando você usa anestesia por óxido nitroso, que é aquela anestesia por gás, e você não usa volumização intumescente de soro e lidocaína no tecido, existe diferença? Claro que existe. Tá? Então, é isso que hoje nós vamos conversar, tá? Então, é uma conversa densa, uma conversa polêmica, mas a gente vai ver uma referência na literatura. E quer saber? Não é nenhuma literatura nova, que esse artigo aqui foi publicado em 2013. O ápice da laser lipólise na cirurgia plástica, tá bom? Então, vamos lá compartilhar esse artigo. E como eu sempre faço com vocês, tá? Esse é uma comunicação que eu faço desde o meu canal do YouTube, quanto também do meu podcast. Então, a gente sempre está aqui conversando sobre essa ciência. Você pode me seguir no podcast, no Spotify, ou então no meu canal do YouTube. Então, vamos lá. Eu traduzi o artigo. Ele é um artigo que foi publicado em 2000 e, olha lá, publicado em abril de 2012 e ele foi para a revista em 2013, tá bom? Então, é do John Young e David Cobbold. Eficiência da ablação e medidas de confinamento térmico relativo usando comprimentos de onda. Então, ele está comparando o 1064, o 1320 e o 1440 nanômetros para lipólise assistida por laser. Então, quando a gente pega a régua, tá, dos lasers, a gente vai ver que o 1064, ele é muito próximo ao 980, que também tem bastante literatura. E o 1444, ele é muito próximo ao 1470, tá? Que aí vai ter uma curvatura muito pequena. Então, a gente já vai começar a olhar pelo que a gente tem de referência e usabilidade hoje na estética.
Olá. Então, a lipólise assistida por laser é rotineiramente usada para contorno do corpo e pescoço, enquanto modificações da técnica têm sido recentemente defendidas para o contorno facial. Nesse estudo, medidas de dependência do comprimento de onda do efeito da laser lipólise foram realizados usando diferentes lasers no comprimento de onda 1064, 1320, 1444 nanômetros, que são usados clinicamente atualmente. Pele fresca de porco com tecido adiposo foi utilizado para os experimentos. A gente sabe que a pele do porco, a suína, ela é muito semelhante ao comportamento da pele humana, e por isso que foi utilizado. Também não iria fazer isso em um corpo humano, né? Não usamos isso. Pele fresca foi usada com uma exposição de radiação de 5 a 8 watts, que é o que normalmente está nas nossas tabelas de usabilidade, com os mesmos parâmetros, e uma fibra de 600 micras, com uma potência de pico de 200 milijoules, tá bom? Então, também existem equipamentos que usam milijoules, joules, watts, então você sempre tem que fazer a conversão para o comprimento de onda. Após a interação com laser, a profundidade, largura da cratera de ablação e a perda da massa tecidual foram medidas usando tomografia de coerência óptica espectral, ou seja, expôs a pele do porco à fibra de 600 micras com uma potência de 5 a 8 watts em 3 diferentes comprimentos de onda e foi comparado o seu estudo para saber qual é o melhor, tá? Então, olha só como é interessante, qual é o melhor, porque a gente já não está mais discutindo hoje se do 980 ao 1470, se algum deles não dão resultado, todos dão resultados, mas tem resultados melhores comparados um ao outro. A eficiência da ablação mostrou-se dependente do comprimento de onda, e o comprimento de onda 1444 nanômetros forneceu tanto a maior eficiência para a ablação do tecido adiposo, quanto maior confinamento térmico. Então, quando você for pensar em laser extracorpóreo, você vai bater esse laser que vai ser absorvido na camada superficial da pele. Qual que é? Epiderme. E quando você fizer um pertuito, que é um buraquinho, introduzir essa fibra intracorpóreo e você vai estar manipulando o tecido subcutâneo, então você já não está comparando a mesma tabela de absorção e reflexão que um laser extracorpóreo. Nós estamos utilizando aqui para laser lipólise intracorpóreo. E aí a gente não tem mais diferenças de cor de pele, porque gordura ela é a mesma cor para todo mundo, tá? A gente não tem depósito de melanina em tecido subcutâneo. O depósito de melanina ele está na epiderme. Então já vale aí esse raciocínio, tá bom? E na introdução desse artigo ele fala os lasers dopados com neodímio são amplamente utilizados na medicina em uma variedade de especialidades e com aplicações específicas que exigem efeitos térmicos substancialmente diferentes, né? Então, a gente está falando que a gente usa bastante isso na medicina e para diferentes tratamentos a gente vai usar diferentes efeitos térmicos, né? Tanto, por exemplo, na melanina a gente não deposita muito efeito térmico, senão ela vai produzir mais melanina. Agora, na gordura, a gente quer esse efeito térmico e o confinamento também. Variações significativas na interação do tecido laser são possibilitadas por meio da seleção do comprimento de onda, que é o RG do laser,
e das propriedades ópticas e outras dos tecidos adjacentes e imediatos. Por exemplo, capacidade de absorver seletivamente luz e capacidade de resistir a danos térmicos colaterais. E modo de tratamento, por exemplo, onda contínua versus pulsada e contato versus não contato. A energia radiante a laser dopada com neodímio para aplicações não cirúrgicas e sem contato penetra no tecido cutâneo até vários milímetros e tem como alvos seletivos estruturas ou substâncias discretas, fototermólise seletiva, para produzir principalmente efeitos teciduais coagulativos. Em contrastes, as aplicações cirúrgicas de laser dopados com neodímio mais tipicamente envolvem um modo de contato e geram primariamente alterações fotoablativas e com menor grau de fotocoagulativas, relativamente superficiais. Por exemplo, até 600 micras, de 50 a 100, adicionais, respectivamente. Então, ele está falando que o laser ele vai se comparar quando ele é aplicado de fora, com uma interação para a nossa pele, ele vai ser muito mais fotoablativo. E quando a gente aplica esse mesmo laser, mas transferido subcutaneamente, tá? Não sei nem se existe subcutaneamente, mas no nosso tecido subcutâneo, intracorpóreo, ele vai ter muito mais uma alteração de fotoablação, que é a entrega de calor. A laser lipólise é uma aplicação cirúrgica popular do laser dopado com neodímio, mas cuja interação tecidual é insuficientemente caracterizada. Diferentes comprimentos de onda podem variar em eficácia, visando substâncias presentes no microambiente subcutâneo, que é lá a camada de gordura nossa, incluindo colágeno, por exemplo, membranas de adipócitos, por exemplo, septos fibrosos. Gordura, ou seja, conteúdo lipídico de adipócitos. Hemoglobina e água, por exemplo, dentro de estruturas fibrosas e vasculares. Por exemplo, contendo de água exógena induzida por infiltração de anestésico local ou substância tumescente. Então, aqui ele já está olhando para os nossos tecidos e dizendo que muitos estão fisiológicos, muitos são só gordura e muitos são encharcados pelo anestésico. Então, a gente também tem que levar em consideração se o profissional encharca o tecido com anestésico, e aí a gente tem ou Klein, que é a substância de Klein, ou a gente tem lidocaína hiperdiluída em soro fisiológico, ou também a gente tem o óxido nitroso, que aí a gente não vai encharcar o nosso tecido. E aí é importante você observar bastante que isso vai trazer uma diferença na manipulação desse tecido. Possíveis mecanismos para efeitos imediatos e tardios da laser lipólise inclui fotoablação direta e fotocoagulação, menos dependente do comprimento de onda, aquecimento direto no tecido em estreita proximidade com a ponta da fibra. Então, diferentes resultados para a fotoablação, mas a fotocoagulação ela vai acontecer porque ela, aonde a fibra vai passar, ela vai entregar a fotocoagulação. Altamente dependente do comprimento de onda, possivelmente também envolvendo efeitos fotoacústico ou fotodisruptivos, efeito da ablação fotomecânica resultante da descarga de energia do laser pulsado não linear com a interação tecidual explosiva na ponta da fibra. Se você assistiu esse meu vídeo, você vê que eu classifico também como um efeito popcorn, que ele faz como se fosse um óleo de fritura quando você pinga água, ele faz uns estraladinhos, que é o efeito popcorn,
tá? Que também é descrito na literatura. Enquanto a importância relativa desses possíveis mecanismos permanece sob investigação, a laser lipólise deve ser substancialmente afetada pelo comprimento de onda e pelas propriedades ópticas da gordura do subcutâneo. Áreas de tratamento e monitoramento de pontos finais de elevação de temperatura, discussão retardada do confinamento térmico. Confinamento térmico é o isolamento térmico de temperatura que a gente tem na gordura, na borracha, né? A gente ouve muito isso na borracha. Ah, vai ligar um chuveiro meio desencapado com o chinelo, porque ele vai isolar, né, aquela corrente elétrica. A gordura, ela é um retentor de calor, né? Pode ver que o gordinho, a pessoa que está com sobrepeso, ela sente menos calor do que uma pessoa que não tem tanta reserva de gordura. Então, isso a gente já sabe, a gente só está transferindo aqui para a ciência, tá bom? O desenvolvimento de uma nova aplicação de laser lipólise para contorno facial com áreas de tratamento comparativamente muito pequena e com estruturas anatômicas mais delicadas, imediatamente proximais, levanta o espectro de danos térmicos colaterais não intencionais e a necessidade de confinamento térmico relativo. Bem, presta atenção nisso daqui se você é um profissional da área da saúde e da estética, tá? Eu não estou falando que nenhum. Aqui eu não estou falando de marca, de aparelho, para quem eu trabalho, para quem eu não trabalho. Aqui eu estou falando de ciência. Então, a gente pega uma técnica que ela é muito difundida para contorno corporal, para laser lipólise no centro cirúrgico. A gente adapta esse procedimento para o nosso consultório. Aqui, os autores, eles estão falando o quê? Ó, gente, a gente já está vendo aqui que o 1470, ele tem mais afinidade, o 1444, ele tem mais afinidade pela gordura e porque ele vai ter uma entrega melhor, uma absorção melhor, e ele vai ter um confinamento, que é uma retenção dessa energia maior, ou seja, ele vai ter mais tempo de estresse dessa gordura. Legal. E aí aqui ele fala, ó, e assim, pessoal, está acontecendo novas aplicações de laser lipólise para contorno facial. O que você tem que entender? Que enquanto no corpo a gente tem volume de gordura maior, a gente também tem áreas maiores e que o confinamento térmico do 1444, ele meio que não se importa, muito pelo contrário, ele te dá mais eficiência nisso. Quando a gente começa a olhar para essa laser lipólise para a face, a gente tem que entender que as áreas são pequenas ou menores, elas têm estruturas anatômicas mais delicadas. Por quê que são mais delicadas? Porque tem mais nervos, tem mais coxins e está muito próxima à região da nossa mímica. Então, você ficar com uma área meio tortinha no corpo, quase que você não percebe. Agora, vai ficar com um lado do rosto com menos volume do que o outro. Isso vai influenciar a autoestima e a estética do seu paciente, tá? Então, aqui ele está falando, ó, então essas áreas são estruturas mais delicadas, danos térmicos colaterais e será que a gente quer esse confinamento térmico todo? Então, o que que você tem que entender aqui? Eu posso aplicar o mesmo comprimento de onda para corpo e para rosto? Pode, você pode. Você deve aplicar com a mesma energia? Não. Você deve aplicar com a mesma força da sua mão de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não, muito mais delicado. E você não deve fazer
principalmente no remodelamento facial, confinamento térmico muito intenso. Ah, mas é papada e é um papo considerável, um papão. Ah, beleza. Mesmo assim, lembre do marginal da mandíbula que se insere próximo, que se insere próximo, não, que ele se insere no osso mandibular, tá bom? Então, você não vai fazer a mesma energia no corpo, na face. Então, eu posso pegar um comprimento de onda e usar nos dois? Posso. Então, eu tenho que pensar que a minha potência, ela tem que ser diferente, que o halo da minha fibra tem que ser diferente também. Então, a gente vai usar 600 na gordura corporal. A gente pode até usar uma fibra de 600 numa papada mais volumosa, está lá descrito no artigo que eu publiquei. Mas na face, para lifting, é melhor a de 400, com menos energia, potência e menos confinamento térmico. Então, se você vai comprar um 1470 e ele está te prometendo fazer por padrões corpo e face, lifting e gordura, ele precisa te entregar uma tabela de usabilidade com uma comparação e um entendimento que na gordura corporal você vai usar mais anestésico, mais intumescência, mais volume de hidratação, e na face você vai usar menos volume de hidratação, você vai usar menos volume de lidocaína, tá? Independente até do seu comprimento de onda, é o que eu ensino na minha técnica, tá? Que é a técnica de vetorização térmica TVT. É um curso que eu dou, não estou fazendo merchan, eu estou contando aqui o que eu faço no curso, inclusive, se eu tivesse receio de que alguém pegasse essa informação e não fizesse mais meu curso, não, eu estou, na verdade, informando. Você vai usar menos lidocaína com soro, você vai fazer até uma hiperdiluição menor, e você não vai encharcar tanto o seu tecido quando você quer trabalhar para flacidez facial. Agora, quando é gordura, você quer mesmo que ele fique mais excitável, você vai entender. A absorção de luz a 1444 nanômetros é aproximadamente uma ordem de magnitude maior para a gordura e maior em mais de 10 ordens de magnitude para a água, versus o comprimento de onda 1064 e 1320. Então, ele é absorvido pela gordura e 10 vezes mais comparado ao 1064, próximo dele, 980. Então, como valida o que eu uso na minha indicação clínica, tá bom? Olá, 1470 ele é absorvido pela gordura e ele é absorvido pela água. Então, não use muita água na face, não use muita anestésico e tumescente, porque senão você vai esvaziar, esvaziar e vai dar aquele aspecto de rosto murcho. Rosto murcho, porém não flácido. Aí você vai ter que volumizar com ácido hialurônico. Entende? Então, é a técnica que eu falo. Ah, mas olha, o colágeno, ele, quando você aquece o tecido, você estimula o colágeno. Tudo bem, você quer estimular o colágeno, que está na derme reticular e derme basal, mas você está fazendo uma manipulação de uma fibra no tecido subcutâneo. Então, a gente tem que entender o seguinte: eu sou fã de endolaser.
Eu falo que é um game changer da estética, mas ele é uma delícia para trabalhar na gordura, mas ele tem que ser inteligentemente manipulado para trabalhar na face essa retração de tecido sem gerar esvaziamento de áreas que você não quer esvaziar, mas você quer o estímulo de colágeno e elastina. Então, por quê? Porque você vai estar trabalhando no subcutâneo. Então, pega esse raciocínio, tá bom? Ah, um estudo em vivo em animais já demonstrou o maior efeito lipolítico dos lasers de lipólise de 1444 nanômetros versus o 1064. Então, olha que interessante, ou eu abaixo a potência do 1470 ou 1444, eu baixo a potência, não faço confinamento térmico, ou eu uso menos anestésico intumescente, tem técnica para isso, ou então eu prefiro o 980 ou 1064 para flacidez. Tá? Então, se eu tiver um laser que eu tenho 1470 mais 980, eu vou usar o que a literatura fala. É isso mesmo, uso 1444 para gordura, uso 1470 para gordura, vai destruir, a cratera vai aumentar, a eficiência do seu laser, do seu procedimento vai manipular muito, ainda se você encharcar com água do seu anestésico, aí que ele vai derreter tudo mesmo. Beleza. Agora, em face eu não quero derreter nada. Eu não quero ter confinamento térmico. Eu não quero ter uma lesão de inervação facial, né? Deixar meu paciente com a boca torta. Então, prefiro usar o 1064 ou 980. É isso, tá? E aí você vai ter menos confinamento térmico, você vai ter uma entrega desse estímulo dos septos fibrosos de retração desse tecido melhor. Aí eu ainda até falo da minha metodologia, que é o TVT, que a técnica de você realizar as vetorizações desse tecido importa pela técnica de cicatrização antigravitacional que você precisa ter, a minha técnica de marcação, tá bom? Então, lá, coeficiente de absorção versus dependente do comprimento de onda, materiais e métodos. Ó, então, foi feito pele abdominal fresca de porco com tecido adiposo obtida no abatedouro local. O tecido adiposo foi obtido 2 horas pós-mortem. O tecido suíno preparado foi colocado sobre uma mesa e a pele foi removida com bisturi. O tecido adiposo foi cortado em quadrados medindo aproximadamente 3 por 3 e por 3 centímetros, e as espécimes foram então armazenadas em solução salínica fisiológica, imediatamente antes do experimento. Então, o que que é o soro fisiológico? Que a gente usa no Klein ou que a gente usa para hiperdiluir a lidocaína. Essa técnica já é clássica para quem já faz endolaser, certo? 3 lasers diferentes com comprimento de onda de 1064, 1320, 1444 nanômetros foram utilizados nos experimentos. Os lasers de 1064 e 1320 nanômetros foram desenvolvidos pela Lutronic, Coreia do Sul, uma das empresas de lasers que eu sou admiradora, tá? É o AcuSculpt, também desenvolvido pela Lutronic com 1444. Então, mesmo fabricante. Para não ficar aqui discutindo se não foi fabricante, se tem interesse, não. Esses 3 lasers, 3 comprimentos de onda, foi desenvolvido pela Lutronic. Então, também não é manipulação de interesse de conflito. A gente está fazendo aqui um estudo raiz. A irradiação a laser do tecido suíno foi fornecida por uma fibra
multimodo de silica de 600 micras com saída de energia individual para os 3 comprimentos de lasers, ajustados pelos valores pré-definidos e confirmado, usando medidor de energia. 10 amostras foram irradiadas para a medida de cada comprimento de onda, foi feita uma termografia de coerência óptica para avaliar eficiência, foi feito, então, todo esse estudo comparativo, medida de remoção de massa por balança. Então, depois que eles aplicaram laser, eles, além de olhar, ter a percepção de visualização, de usar uma tomografia também de coerência óptica, eles também pesaram os volumes das peças. Esquema e aqui ele mostra, né, nesses testes analíticos, qual que é o esquema de tomografia de coerência óptica, OCT, então se alguém tá aqui é estudioso, pode usar essa forma de coerência. Esquema também na figura 3, esquema de arranjo experimental para medidas de perda de massa, que foi a balança analítica, medidas de difusão térmica em um sistema de imagem por vídeo térmico e os resultados. O planejamento experimental foi formulado para permitir quantificar os efeitos do alvo tecidual e da perda da massa da espécime via liberação gravitacional das gotículas, como forma de comparar a eficácia imediata da lipólise com os diferentes comprimentos de onda. É possível ver que a evaporação da água possa ter contribuído ligeiramente para a perda da massa observada neste experimento extra-vivo. No entanto, uma correção matemática foi incorporada para chegar à perda da massa exata, relacionada apenas ao efeito da lipólise. A figura 4 apresenta imagens representativas da OCT na cratera da ablação do tecido adiposo a uma exposição radiante de uma energia de 6 watts para os 3 comprimentos de onda de laser diferente. Tanto o aumento da profundidade quanto da largura da cratera de ablação foi observado no 1444 versus 1064 ou 1320. Porém, o 1444 nanômetros revelou o maior tamanho da cratera, seguido por uma ordem do 1320 e do 1064. Por outro lado, a profundidade da cratera em 1064 e 1320 permanece quase monotônica, sobre o mesmo intervalo de potência. Como pode ser observado na tabela 1, o comprimento de onda 1064 requer 3 vezes mais energia do que o comprimento de onda no 1440 para promover a mesma quantidade de tecido adiposo. Então, parou. Pega essa informação aqui. Como observado na tabela, quando você estiver trabalhando com comprimento 980 ou 1064, você, para ter o efeito térmico na velocidade, o confinamento, segundo esse estudo, você precisa ter 3 vezes mais a energia do que o comprimento de onda de 1470. Então, da mesma forma que eu ensino que o 1470 ele tem que estar com menos volume de anestésico e com menos potência, e não ter o confinamento térmico para a face, se você tem um laser 980, você precisa aumentar em até 3 vezes mais a sua potência quando você tiver em gordura corporal com intumescência anestésica. Você entendeu o raciocínio? Então, o camarada que é bom, o profissional que é bom, tu é bom, tu domina laser, você estuda, você já sabe que se você tiver um 980, você vai ter que corrigir essa energia física
e por mais potência e ter mais tempo de exposição para o confinamento térmico, tá bom? E se você tem só o 1470, você também tem que fazer a sua manipulação da sua física intelectual. E se você tiver os dois comprimentos de onda, você vai também ter uma usabilidade do que é o que, ou até mesmo somatória. Então, é isso. Você consegue aplicar todos, mas vocês não podem aplicar todos iguais. Você precisa ter uma inteligência do conhecimento que aqui, ó, a gente está entregando para vocês, tá bom? Então, não dá para aplicar todos iguais. O confinamento térmico reflete diretamente a absorção tecidual da energia radiante do laser, e o aumento da absorção tecidual melhora o confinamento térmico e minimiza a difusão ou a dispersão à distância da energia térmica. É o que eu falo. Olha, eu falo isso. Eu falo isso o tempo todo, tá bom? Olha lá. O 1064 dá resultado? Dá. O 1320 dá resultado? Dá. O 1444 dá resultado? Dá muito mais na gordura. Está comprovado. Ainda mais na gordura encharcada de anestésico, de soro. Daí, então, obviamente, que se você não quiser manipular a gordura do tecido, que ele faz parte dessa nossa harmonização facial, a gente não quer tirar gordura de determinados coxins de sustentação e volumização facial. Então, você prefira o 1064 ou 980 para flacidez, sem manipular gordura. Se você quer manipular gordura, 1444 ou 1470. Se você só tem um comprimento de onda, você usa o raciocínio clínico. É isso. Discussão. Estudos de comparação envolvendo os lasers de lipólise dopado de neodímio demonstraram o efeito da lipólise aprimorando com o aumento da espécime de comprimento de onda para gordura. O aumento da profundidade do efeito da ablação, com o aumento da exposição à energia radiante, sugere que a fototermólise seletiva é pelo menos parcialmente responsável pelo efeito da lipólise a 1444 nanômetros, semelhante aos lasers de lipólise de 1064 e 1320 nanômetros. Então, não está errado dizer que o 1064, 1320 ou 980, eles também vão manipular gordura. Não está errado. Mas o 1444, o 1470, ele vai ter melhor performance, mais rapidez, mais velocidade, mais confinamento térmico. A absorção de luz ao 1440 nanômetros é maior que a água do que para a gordura. No entanto, a fototermólise seletiva com gordura como alvo, principalmente no 1444, ocorre pois perdi. O comprimento de onda corresponde a um pico de absorção de energia, embora a absorção pela água dos tecidos seja muito maior nesse comprimento de onda, e a gordura tem baixo teor de água. Então, eu não estou. Realmente, a gordura tem baixo teor de água, mas você encharca esse tecido com anestésico para você fazer o procedimento. Entendeu? Em alguns cenários, um maior confinamento térmico é uma maior correspondência à limitação do potencial de lesão térmica. Atenção! Lesão térmica colateral significa que pode ser provável durante o contorno corporal assistido por laser, lipólise a laser, onde pode haver grandes volumes de tecido-alvo e onde estruturas vitais podem estar relativamente distantes, como veias, artérias, músculo, está distante porque se tem um volumezão de capa de gordura. Em contraste, o potencial para lesão térmica colateral indesejável é provável muito maior durante o contorno assistido por laser lipólise em estruturas faciais, por exemplo,
pregas, melolabiais, papadas, onde os volumes de tecido-alvo não são muito grandes, eles são menores, e onde estruturas delicadas são anatomicamente próximas, tá bom? O laser lipólise 1444 realiza mais trabalho, massa de tecido removido com a mesma quantidade de saída de energia em comparação com 1064 e 1320. A diminuição do tempo, a energia necessária para realizar a mesma quantidade de trabalho, indica maior eficiência. Com a gordura servindo como cromóforo tecidual, a eficiência pode ser aumentada pela liquefação seletiva da gordura, um fenômeno mecânico único dependendo do tecido que pode continuamente refrescar o cromóforo e que tem a gordura intacta e continuamente exposta na margem do efeito de liquefação, até que a lipólise esteja completa. Atenção! Uma maior coeficiência também pode aumentar a segurança. Menos energia é necessário para o laser de lipólise, 1444, para realizar um volume semelhante de lipólise. Quantitativamente, aproximadamente 3 vezes mais energia necessária quando se usa um comprimento de onda de 1064 ou 980. E 2 vezes mais energia necessária quando se um comprimento de onda de 1320 já tem no mercado, para promover a mesma quantidade de tecido. Devido aos picos de absorção convergente único para colágeno, gordura e água na faixa do 1400 a 1450 nanômetros, os clínicos devem reconhecer que mudanças na composição tecidual, por exemplo, maior conteúdo de colágeno ou indução de grandes quantidades de água exógena podem provavelmente alterar a dinâmica da interação tecidual da lipólise a laser dopada com neodímio 1444. É isso que eu sempre discuti. Eu sempre discuti isso. Quando alguém fala, mas eu aprendi com fulano que o 1470 tem mais interação com a água. Sim, quando você usa, então, anestesia com óxido nítrico. Aí, você vai usar ele sem encharcar o tecido intumescente, tá bom? Quando você já encharca o tecido, é a mesma coisa o peeling de carbono, quando você passa a pasta preta e dispara o laser. Você manipulou, não existe aquela pasta preta na fisiologia raiz do tecido. Você está usando aquela pasta preta para ela se tornar o alvo do seu laser. A avaliação clínica preliminar forneceu informações valiosas sobre a natureza de interação. Aquela foto da cratera do laser, ela é ótima, tá? Aqui é do confinamento térmico, tá bom? O alvo tecidual resultará em uma transdução mais rápida da energia luminosa para a energia térmica, uma vez que os cromóforos-alvo têm maior capacidade de absorver energia. Ótimo, ótimo, ótimo. Resumo, vamos lá ao resumo final. Conclusão. Conclusão. As medidas de dependência do comprimento de onda do efeito de laser lipólise foram realizadas usando diferentes lasers, 1064, 1320, 1444, tá bom? As observações relatadas no estudo demonstraram que o maior tamanho de cratera de ablação e remoção de massa do tecido adiposo foi alcançado no comprimento de onda de 1444 nanômetros, semelhante ao 1470, seguido do 1320 e 1064. Isso se você usar a técnica clássica do endolaser, que é fazer infiltrado intumescente de água e anestésico. Tudo bem? Então, 1444 proporcionou maior eficiência de ablação térmica em comparação com os outros dois comprimentos de onda. Ninguém disse que os outros não dão resultado, mas todo mundo diz que o 1444 vai dar mais resultado térmico para manipulação de gordura. Fechou o raciocínio? Respondi a sua pergunta ou te confundi mais? Profissional bom
E você sabe que eu sou uma professora que eu ensino, por exemplo, para ultrassom microfocado, eu ensino todas as técnicas, todas as tecnologias. Eu falo que não existe marca melhor, existe entendimento e raciocínio de você dominar a tecnologia. Você vai aplicar qualquer um, do 980 a 1470, mas você tem que saber como manipular esse raciocínio, beleza? Convite a todos feitos para que a gente faça uma estética com ciência. E também já fica aí, sem merchan, fica aí o convite da minha metodologia, né? Técnica de vetorização térmica, TVT, pela professora Dani Moleiro. É isso, valeu. Beijo, ótima semana. Esse foi o capítulo falando da importância do raciocínio clínico de acordo com a preparação desse tecido e a usabilidade para endolaser. Fechou? Beijo a todos, saúde e até o próximo capítulo.